Bom dia, meus amores da 191. Sejam bem-vindos, então, a mais uma aula de física, nesse retorno aí das nossas atividades, né? Depois da semana de atividades avaliativas. Então, eu gostaria que vocês colocassem, abrissem a apostila de vocês na página 54, calorimetria. Algumas questões do capítulo anterior nós não fizemos, mas assim que nós tivermos um retorno, nós faremos, tá ok? Essas atividades. Nós fizemos sim atividades do capítulo, mas não fizemos todas. E agora, na calorimetria, eu vou dar o conteúdo final, né, da apostila, e eu vou dar prioridade àquelas questões que são conceituais, tá bem? Porque já que a gente está no nono ano, é o primeiro contato com o conteúdo, eu vou dar prioridade, às conceituais. Então vamos lá, capítulo 7, né, calorimetria. Então ele começa falando do conceito de calor, mas antes de falar de calor, eu gostaria de falar desse conceito aqui, ó, temperatura, dessa grandeza. Muita gente, depois que conhece os dois conceitos, calor e temperatura, confunde um com o outro. E um não tem absolutamente nada a ver com o outro. O que é a temperatura? É claro que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente entende de uma forma, né? Mas na prática, na física, na realidade, a gente tem que entender plenamente como funciona, o que é a temperatura e o que é o calor. Né, o que está por trás dessa nomenclatura que a gente dá, né, essa temperatura e esse calor. Primeiro vamos entender a temperatura. Todo mundo sabe que um corpo ele é composto por moléculas, né, no seu interior. Por exemplo, essa canetinha aqui. O interior dela é feito de moléculas, né, composto por moléculas. Se eu tenho, por exemplo, uma água, um exemplo muito clássico na física, eu tenho uma leiteira, né, uma panela, enfim, um recipiente com água que eu vou levar ao fogo, a uma fonte, né, que é o fogo, é uma fonte de calor. Ali o que vai acontecer? Nós temos agitação nessas moléculas, nas moléculas da água, no caso se eu colocar ali a água. Se eu tenho um grau de agitação, eu tenho uma determinada temperatura. Se esse grau de agitação aumenta entre essas moléculas, a temperatura já é outra. Então, o que é a temperatura? É o grau de agitação das moléculas. Tá bom, professora, mas como funciona isso? Então, se eu tenho corpo com uma pequena agitação, uma pequena energia, um pequeno grau de agitação entre essas moléculas, eu tenho uma menor temperatura de que se esse corpo tivesse com uma alta agitação entre as moléculas, tá bem? Eu não posso dizer que esse corpo está frio ou está quente, esse conceito está errado. Está frio ou está quente? Para eu falar que está frio ou está quente, eu tenho que comparar, né, com alguma outra coisa. Por exemplo, se eu falar para você assim, eu tenho uma panela com água e essa água está vamos colocar 60 graus Celsius. Aí eu vou perguntar a você, está frio ou está quente? Você vai me responder, está quente? Ora, está quente, mas está quente em relação a quê? Está quente em relação, por exemplo, à temperatura ambiente. Agora, se eu falar, está quente em relação à superfície do Sol? Não, em relação à superfície do Sol, ela está fria, né? Então, esse conceito está frio, está quente, está errado. A gente tem que ver temperatura como grau de agitação das moléculas, ok? Quanto mais agitadas as moléculas estão, maior é a temperatura do corpo. Quanto menos agitação entre as moléculas, quanto menos energia entre essas moléculas ali do corpo, menor é a temperatura, tá bom? Então, entendido aí o conceito de temperatura. O que é o calor, então? E hoje está calor. Calor não é nada que você possa pegar e colocar no bolso. Calor não é um objeto. O que é o calor? Calor é energia. É uma energia em trânsito. Então, o calor é energia em trânsito, que sempre se manifesta em dois corpos no sistema, né? Se eu tenho dois corpos, por exemplo, essa borracha e essa canetinha. Eu tenho como dois sistemas, dois corpos, tá bem? É só para você entender o que eu coloquei aqui como dois sistemas. Energia em trânsito que se manifesta em dois sistemas com temperaturas diferentes. Esses sistemas têm que ter temperaturas diferentes. E a energia flui espontaneamente, ou seja, sem nada que force, ok? Ela flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura sempre,
sempre a energia flui do de maior temperatura para outro de menor temperatura, ok? Então, se eu tenho dois corpos, o que é calor? O calor é o calor recebido ou um calor cedido, ok? Então, esse calor é uma energia em trânsito que transita, vamos dizer assim, sempre de um corpo de maior temperatura, não é mais quente, é de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, ou um sistema de maior temperatura para um sistema de menor temperatura, ok? Então, aí estão os dois conceitos de temperatura e calor. Quando eu falo para você de quantidade de calor a gente vai chamar desse Q aqui, tá bem? Esse Q aqui é a quantidade de calor. Quando Q é maior do que zero, ou seja, quando a quantidade de calor é maior do que zero, o corpo está ganhando calor. Quando Q é menor do que zero, o corpo está cedendo calor, tá? Então, Q maior do que zero, o corpo está ganhando calor. Q menor do que zero, o corpo está cedendo calor. No sistema internacional, a unidade de medida de calor é cal, ou seja, caloria, beleza? A gente vê a unidade de calor como caloria. Então, uma caloria, ela equivale a 4,186 joule. Joule é a unidade de energia, tá bom? Quando eu falo em quilocaloria, quilo é 1000, né? A gente sempre multiplica por 1000. Então, 1 quilocaloria é 1000 calorias, ou seja, 10 ao cubo calorias, ok? Calor sensível. Como se caracteriza o calor sensível? Bem, calor sensível é aquela quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo que faz com que esse corpo mude a sua temperatura. Por exemplo, eu forneço por uma fonte, vou colocar um maçarico, né? Por exemplo, maçarico é aquela peça de aço que tem a ponta dela com uma chama, né? Então, se eu, com o maçarico, aqueço uma determinada substância, um determinado material, e esse material muda a sua temperatura, tá? Ele muda a sua temperatura apenas, ele não muda o seu estado, ele não deixa de líquido para gasoso, de líquido para sólido, não. Ele só muda a sua temperatura. Se ele é sólido, ele continua sólido. Se ele for líquido, ele vai continuar líquido. Só vai mudar a sua temperatura. Se só está mudando a temperatura, esse fornecimento de calor, eu chamo esse calor de calor sensível. A gente vai aprender um pouquinho mais à frente um outro tipo de calor, que é o calor latente, que aí muda o estado, tá? O calor sensível não, ele só muda a temperatura do corpo. Então, eu coloquei aqui a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo para que ele mude, ou seja, varie a sua temperatura. A fórmula da quantidade de calor sensível vai ser Q igual a MC delta T. Estranho, professora, o que é isso? Vamos analisar. Ó, calor sensível, Q igual a MC delta T. O que é cada um desses dados aqui? Cada uma dessas grandezas. Q é a quantidade de calor, ok? A gente já falou, quantidade de calor. Deixa eu colar aqui. M é a massa do corpo. A massa do corpo, ela é dada no sistema internacional em quilograma. A unidade da massa é em quilograma. Você não vai trabalhar em grama nem miligrama, é quilograma, tá bom? A quantidade de calor é caloria. A massa do corpo em quilograma. Esse Czinho aqui, a gente chama ele de calor específico. É a característica do material, tá bem? Cada material, ele possui o seu calor específico diferente. Ah, tá, professora, mas o que é isso? O que é calor específico? A unidade do calor específico é caloria por grama grau Celsius. Por é dividido, tá? Caloria por grama grau Celsius. Professora, eu não entendi, não. Vamos lá. O que é o calor específico de um material, de um corpo? Ora, calor específico é como se nós tivéssemos que, para se aumentar a temperatura em 1 grau Celsius de 1 grama do material, a gente deve fornecer uma determinada quantidade de caloria. Por exemplo, eu vou falar para você que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Esse é um dado.
cada material tem fixo o seu calor específico, tá bom? O calor específico da água é esse aqui, é 1 cal por grama grau Celsius. O que isso quer dizer? Que se eu tiver 1 grama de água, eu vou precisar de fornecer para esse 1 grama de água uma caloria para que ele aumente a sua temperatura em 1 grau Celsius. É isso que quer dizer, tá bom? Que para se aumentar a temperatura em 1 grau Celsius de 1 grama de água, a gente deve fornecer a esse 1 grama uma caloria. É isso que funciona, é assim que funciona o calor específico. Beleza? Então, a unidade, a caloria por grama grau Celsius. Eu simplesmente estou apresentando a vocês, tá bem, gente? Não fiquem preocupados, não fiquem nervosos. As informações, os nomes são meio chatos mesmo, são assustadores, mas daqui a pouco a gente vai estar familiarizado com isso tudo. Eu só estou apresentando aqui no 9º ano para você, tá bem? Por isso que eu não quero me aprofundar agora, principalmente por conta das aulas remotas. Então, eu não quero me aprofundar, eu vou simplesmente, nesse momento, apresentar para vocês esses valores. ΔT. ΔT você já conhece. Delta é uma variação. Toda vez que na física aparece esse delta, ele é variação. Esse T aqui é a temperatura. E no livro de vocês está minúsculo. Eu costumo colocar maiúsculo para você não confundir com o tempo, tá bom? Porque aí o tempo, aí sim eu vou colocar ele como sendo minúsculo, tá? Então eu coloco ele como T maiúsculo. Então sempre que aparecer variação de alguma coisa, a variação da temperatura, a unidade é em grau Celsius, tá bom, gente? Sempre a variação vai ser a situação final menos a inicial. Variação de temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial. Então, eu escrevi isso matematicamente para você assim, ó. Variação da temperatura é igual a temperatura final menos a temperatura inicial, ok? Capacidade térmica. O que é a capacidade térmica? Ora, capacidade térmica de um corpo vai ser a divisão, ou seja, a razão, entre a quantidade de calor trocada pelo corpo e a variação da temperatura sofrida, ok? E a variação da temperatura sofrida. Eu coloquei T minúsculo aqui, ó, mas a gente pode colocar maiúsculo de novo, para não confundir com o tempo, tá bom? Então aí tá na página, deixa eu ver qual é a página que tá. Página 56, lá em cima. Definimos a capacidade térmica do corpo. Aí, capacidade térmica é o C grandão, tá bom? C pequenininho é o calor específico. Definimos a capacidade térmica de um corpo como sendo a razão entre a quantidade de calor trocada pelo mesmo e a variação da temperatura sofrida. Aí vai ser a capacidade térmica do corpo. É característica do corpo, ok? E não do material. Aí vai ser a característica do corpo. Bem, diante do que a gente colocou aí sobre algumas informações de transferência de calor, enfim, o que é o conceito de calor, de temperatura, eu gostaria que vocês fizessem para mim agora, da apostila, as páginas, da página 56 até a 59. Só que eu não quero que vocês façam todas não, tá bom? Você vai fazer da número 1 até a número 5, que são teóricas, e depois você vai fazer a número 10. Ou seja, a número 6, 7, 8 e 9 você não vai fazer. Só vai fazer a 1, 2, 3, 4, 5 e 10. Porque são teóricas, tá bem, queridos? Então, nas dificuldades que vocês tiverem, vocês vão me chamando no zap que a gente vai solucionando, tá bom? Beijinho, boa aula, bons estudos.